Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início ao webinar. Então, esse aqui é o webinar do C Engineer 17.1. A gente vai ver as novidades dessa versão. O slogan da versão 17 é aumentando sua produtividade e da 17.1 é aumentando sua produtividade ainda mais. Meu nome é Rodrigo Couto da Costa, eu sou responsável técnico pelos produtos Nemetschek aqui no Brasil e vamos dar o início. Bem, durante esse webinar, vocês estarão com o microfone em mudo o tempo todo, tá? Mas, durante a apresentação e tudo mais, vocês vão ter aí nas barras de ferramenta uma parte de perguntas. Então, vocês podem escrever essas perguntas, as suas perguntas nessa parte, né? Que no final do webinar eu vou dar uma olhada no que foi escrito e vou responder para vocês. Fora isso, esse webinar vai ser gravado e depois vai ser postado no canal do YouTube da CIA do Brasil. Eu recomendo bastante a todos que estão escutando o webinar se inscreverem nesse canal do YouTube, porque aí vocês recebem em primeira mão qualquer novidade do software, às vezes treinamentos, explicações mais detalhadas sobre alguns assuntos. Então, é bem interessante se inscrever nesse canal e participar dele. Também pode escrever perguntas lá, comentários que a gente vai lendo, tá? E como esse webinar é de uma versão, digamos, uma versão melhorada da versão 17.1, eu recomendo a todos assistirem também, quem não assistiu, né, assistir o webinar da versão 17, que é o lançamento dessa versão 17, né? Ele está lá nesse canal do YouTube, só buscar o vídeo sobre o What's New no CIA Engineer 17, e lá você vai ver todos os lançamentos, aí tem várias, a gente fala sobre vantagens do CIA, também falamos sobre a MBR, o que foi desenvolvido, os grandes desenvolvimentos dessa versão, né? Nesse webinar eu vou apresentar um resumo sobre isso, mas lá você vai conseguir ver todos os assuntos completos, tá? Então, antes da gente dar início ao webinar em si, eu vou fazer uma pequena apresentação dos tipos de estruturas que o CIA é capaz de lidar, falar um pouco sobre os clientes brasileiros, um pouco também sobre projetos internacionais e também mostrar um videozinho interessante para vocês, tá? Então, vamos começar falando aqui sobre os projetos que a gente consegue fazer com o Engineer. E a gente vai iniciar com projetos de grande porte, né? Então, nesse início a gente tem dois projetos feitos por empresas brasileiras. Ambos são expansões de aeroportos, né? No caso, a gente tem aqui, ao lado esquerdo, o projeto da Extra Engenharia, a expansão do aeroporto Rafael Nunes, em Cartagena, Colômbia. Esse é um projeto bem especial, e esse projeto foi o primeiro projeto brasileiro a ganhar a competição do User Contest. Para quem não conhece o User Contest, é um livro que a CIA publica a cada 2 anos, com os melhores projetos elaborados ao redor do mundo, né? E para cada categoria de projetos, a gente tem um projeto campeão, né? E a Extra Engenharia, no User Contest 2017, ganhou a premiação de projetos especiais. Se você quiser dar uma olhada melhor sobre o User Contest, ver todos os projetos brasileiros e tudo mais, basta você acessar esse link que está aqui embaixo, que é o link até bem fácil, né? books.cia.net. Você acessando essa página,
você vai ter acesso basicamente a todos os user contest lançados. Se eu não estou enganado, a gente tem eles desde 2005, tá? Então, mas dando continuidade aos projetos, né, no final dos projetos a gente vai ver um videozinho e vai falar um pouco mais sobre esse projeto aí da Extra Engenharia. Mas dando continuidade, aqui ao nosso lado direito, a gente também tem um projeto bem importante, que é da empresa Intertecnic Consultores, que é a expansão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Também é um projeto que foi elaborado com com as ferramentas da Nemetschek, né, e foi utilizado o SimEngineer na parte do cálculo estrutural. Outros tipos de projeto que o SimEngineer, o SimEngineer é capaz de lidar, né, muito bem. Você pode fazer com o SimEngineer projetos de viaduto, pontes, trincheiras, passagens de níveis. Aqui do lado esquerdo a gente tem aí o projeto da Zambuja Engenharia, que é um viaduto em Mogi das Cruzes. E o CIA também lida muito bem com a parte de escoramento e andaimes. Ele é um dos poucos softwares do mundo, né, que apresenta cálculos específicos para esse tipo de estrutura. E então, até mesmo no User Contest 2017, se vocês olharem esse livro, né, o último livro, vocês vão ver que existem cerca de 4 projetos lá falando só sobre esse tipo de estrutura, né? Então, aqui no Brasil também a gente faz esse tipo de estrutura. A empresa que elabora é a Stub Sistemas Construtivos, e ela fez esse sistema de escoramento para um duto na Paraíba. Também lidamos com projetos de menor porte. Aqui do lado esquerdo a gente tem um galpão, na verdade é um ginásio, né? Vocês podem ver que é uma geometria bem diferenciada. E essa é uma das grandes vantagens do CIA, você pode lidar com essas geometrias diferenciadas sem problema. Então é um ginásio de esportes, elaborado pela Max Falcon, projeto de engenharia, que está localizado em Brasília, o projeto, tá? A Max Falcon é de São Paulo. Também temos cálculo de tanques, e isso é um tipo de estrutura que o CIA se dá também muito bem. Ele, por causa do seu ambiente CAD, de manipulação do projeto muito fácil, né? Quem usa software CAD vai usar o CIA com facilidade também. Então, devido a toda essa interface CAD do CIA, você é capaz de gerar com facilidade vários tipos de estruturas com elementos 2D. E, no caso, isso fica muito bem aplicado ao caso de estruturas de saneamento, tomadas d'água. Então, no caso aí nós temos um tanque de gestor de lodo, que é da Procalc Estruturas. Agora falando um pouco sobre projetos internacionais, esse projeto aqui foi um dos ganhadores também do User Contest 2017, né? Basicamente é um prédio que está posicionado em cima de outro prédio. A gente vai ver um pouco melhor essa estrutura no vídeo que eu vou mostrar a seguir, tá? Mas também foi uma dos projetos campeões. Vocês podem ver a complexidade desse projeto, tanto da geometria e da construção. Então, como eu disse, basicamente esse projeto anterior é um projeto predial, então também lidamos muito bem com esse tipo de projeto. E também você pode trabalhar dentro do CIA Engineer com plantas industriais, né? Então aqui é um projeto de uma planta de produção de nitrato e amônia na Rússia, né? Projeto internacional. E você pode ver também a complexidade de elementos, a quantidade de elementos que são utilizados, né? E o CIA aí se adapta muito bem também a esse tipo de projeto. Bem, antes da gente entrar no webinar em si, eu vou mostrar o vídeo que eu prometi. Esse vídeo mostra os principais campeões do User Contest 2017. Só um segundo.
Então, primeiro a gente vai mostrar aquele prédio, ele fica na Antuérpia, na Bélgica. Basicamente, então, o projeto é um prédio, basicamente ele está em cima de uma estação de bombeiros, né? Um prédio não toca o outro, e o SINGENIE foi utilizado para fazer o projeto global da estrutura. Está vendo aí a interface do SINGENIE. Ele foi importante principalmente por causa da geometria do prédio, que é muito diferenciada, né? Elementos quadrilaterais. Então, a facilidade de modelagem do SINGENIE permitiu que esse prédio fosse elaborado com uma certa facilidade. O próximo projeto é o projeto que ganhou na parte de estruturas civis, então uma ponte ligando França e Alemanha. Então a ponte ela tem um total de 290 metros. Ela é formada por 2 vãos e cada vão é formado por um arco. A gente vai poder observar um pouco como foi a construção da ponte, né? Então basicamente 2 vãos que foram trazidos em balsa e depois montados. Ele é formado por uma faixa de pedestre e uma faixa para trens. Um modelo dentro do SINGENIE. E o SINGENIE foi muito importante para fazer a simulação do deck da estrutura, né? Saber as tensões que estão atuando nesse deck. E também foi importante para definir as flambagens dos elementos. O próximo projeto é uma planta industrial. Ele fica na Arábia Saudita, é uma planta de produção de petróleo. Então a gente está vendo aí o modelo. O uso do SINGENIE ajudou a reduzir em 16% o peso da estrutura. E foi importante para entender o fluxo das forças que estão atuando. E, além disso, toda essa função 3D do SINGENIE ajudou para fazer a compatibilidade entre a estrutura e os equipamentos. Por fim, a gente tem o projeto da empresa brasileira, Aeroporto Rafael Nunes. Então, são 8,5 milhões de passageiros por ano no aeroporto. E eles tinham que fazer um novo prédio, né, para atender essa demanda. Então, esse prédio tem 5.600 metros quadrados. Aí a gente tem um modelo do SINGENIE. E com o SINGENIE ele conseguiu reduzir em 50% o tempo de análise do prédio, em comparação com outros softwares. Um outro motivo pelo qual essa estrutura brasileira ganhou a premiação do User Contest é que dentro daquela estrutura foram feitas várias e várias análises avançadas, como sismos, não linearidades. Então isso impressionou bastante os jurados, a quantidade de análises que foram feitas dentro do SINGENIE para se obter a estrutura final, né? Bem, agora, depois dessa apresentação inicial dos projetos elaborados dentro do SINGENIE, os campeões do User Contest 2017, né? Nós vamos dar início ao webinar em si. Então, primeiro eu vou comentar de forma bem rápida o que foi realizado na versão 17. Então, os grandes desenvolvimentos da versão 17, tá? Então, para estruturas mistas, a gente teve evoluções tanto para a norma europeia como a norma americana. Então, os painéis de carga, quem é o usuário do CIA já deve conhecer os painéis de carga, que são basicamente lajes fictícias que servem para você distribuir carga entre os elementos que estão nessa laje fictícia, tá? Só que para a versão 17, esses elementos que não eram tão importantes na versão 16, mas claro que tinham seu uso, mas para a versão 17, esses elementos ganharam uma grande importância, até mesmo pela mudança do solver, do post-processador, que a gente vai falar um pouquinho mais aí à frente, tá? Então, para a estrutura mista, e você utilizando esses painéis de carga, você agora é capaz de gerar os diafragmas rígidos ou diafragmas semi-rígidos de forma automática. Fora isso, as combinações para a estrutura mista,
foram também colocadas de forma automática dentro do SeaEngineer. Antes você tinha que fazer algumas considerações manuais, agora é tudo automático. Então, esses são os desenvolvimentos de estrutura mista. Depois a gente tem o desenvolvimento de tecnologia. Quem já viu o SeaEngineer 17 vai perceber que ao abrir você tem a possibilidade de escolher 2 solvers, um solver chamado V17 anteriores e um solver chamado V16 e anteriores e um outro solver chamado V17. Esse solver V17 é um solver novo, elaborado pela própria CIA, né? Esse solver anterior, V17 anteriores, ele é um solver de terceiro, né? De uma empresa parceira. Então, esse novo solver é desenvolvido pela própria CIA. Ele permitiu um processamento muito mais rápido para se obter os resultados. Ele também é importante para os futuros desenvolvimentos da empresa, pois, como é um solver proprietário, né, a pessoa vai poder, o nosso desenvolvimento vai poder fazer as mudanças nele de forma muito mais rápida do que um solver de uma empresa parceira. E também ele trouxe a possibilidade de multiprocessamento para as verificações das normas, tá? Atualmente a norma do Eurocode é a que foi implementada junto com o solver. Então ela é a que está com esse multiprocessamento implantado. Isso vai ser implantado nas outras normas também, claro. Mas isso gerou um ganho de tempo no processamento da estrutura muito grande. Se vocês verem o webinar sobre a versão 17, vocês vão ver os testes que foram feitos e tudo mais, mas o ganho de processamento foi bem alto, né? E esse novo server também traz algumas melhorias na parte de resultado. Você tem os resultados diferenciados, legendas dos resultados, você tem mais informações, tá? Falando na parte do concreto, então, em relação à NBR, o código que foi implementado na versão 16 foi melhorado ao longo desse ano, né, ao longo de 2016, que já era a versão 2007, então foram corrigidos vários bugs, vários problemas que existiam, foi tudo corrigido, e que acabou tornando os cálculos muito mais robustos. Agora a gente tem um código muito robusto que é capaz de lidar muito bem com as estruturas, tá? Para o Eurocode foi implementado um cálculo de flechas diferidas e também o cálculo de punção. Para aço, a mesma coisa para NBR e aço, né? A gente teve todo o melhoramento do código ao longo do ano 2016. Foram corrigidos bugs, problemas que existiam e também ficou um cálculo muito mais robusto e confiável que dá para aplicar aí nas estruturas. Tá? Para o Eurocode foi aplicado um novo método de cálculo, de classificação de seções que permite um ganho de economia no dimensionamento da estrutura. Foram adicionados novos tipos de ligações segundo o Eurocode e também um link direto com o software Ideia Estática, que é um software de cálculo de ligações e é capaz de basicamente fazer qualquer tipo de ligação dentro dele. Tá? Para a norma americana, a gente teve a atualização da norma para as versões 2016. Para as cargas, nós tivemos novamente falando sobre os painéis de carga que ganharam uma grande importância nesse solver V17, né? Então, antes ele tinha distribuição por elementos finitos, uma distribuição padrão, mas agora você, utilizando esses painéis de carga, você tem a possibilidade de fazer a distribuição de carga por áreas de influência. Isso é importante porque essa distribuição por áreas de influência, você pode basicamente fazer o cálculo manual e bater exatamente com o que o CIA está te dando de informação, né, de distribuição dessa carga. Também em relação às cargas, nós tivemos alguns melhoramentos da geração de vento do CIA, agora ele consegue atuar melhor em fachadas mais complexas. Em relação a BIM, a gente teve um link
com a nuvem da BIM Plus. A BIM Plus é uma nuvem sediada, né, pela Allplan, que é uma das empresas da Nemetschek. Então agora a gente pode pegar um modelo do CIA e automaticamente lançar nessa nuvem e, além disso, apontar tarefas para os participantes do projeto, né? E também teve o melhor mapeamento com o Revit. Em relação ao uso, foi feita uma pesquisa com usuários do CIA e foram levantados os 4 principais tópicos que os usuários queriam fazer modificação dentro do software. E esses tópicos foram implementados dentro do SimGenie. Então, quem abrir a versão 17 hoje vai perceber que a área de trabalho, a imagem da estrutura e tudo mais, tudo que está dentro da área de trabalho, né, o modelo 3D em si, ele tem uma qualidade de imagem muito superior ao que existia na versão 16. Então você tem uns resultados mais nítidos, a estrutura não apresenta aqueles serrilhados, é uma estrutura bem com toda a superfície bem suave. Então, a melhora de qualidade de imagem, de nitidez da área de trabalho aumentou bastante. Também as tabelas do CIA podem ser exportadas através de apenas um clique do Excel, para o Excel, né? Você clica um botão, ele já joga a tabela para o Excel. E para o cálculo linear, você pode escolher agora apenas uma combinação ou apenas um caso de carga para que seja calculado, que antigamente, se você fazia alguma alteração no modelo, basicamente você tinha que recalcular todas as combinações lineares, casos de carga lineares, e agora você pode escolher apenas um se quiser. E também tem uma função de cópia. Então você pode pegar cópia de propriedade. Então você pode pegar uma barra que tem uma certa seção e certas características, clicar nessa barra, clicar na função de cópia e transferir todas essas propriedades para uma outra barra. De forma bem fácil, apenas com um clique, em vez de ficar alterando todas as propriedades de uma vez só. Tá? Uma a uma, no caso. Então, esse daí é um grande resumo do que foi feito aí para a versão 17. Como eu disse, vejam um webinar de lançamento dessa versão, que aí você vai ver mais a fundo cada um desses tópicos, né? Falando sobre a versão 17.1, a gente tem 4 categorias de melhoramentos, tá? Então, a gente tem concreto, BIM, cargas e uso. Nós vamos começar a falar sobre concreto. Então, falando inicialmente o que foi colocado na versão 17, tá? Então, isso aqui é versão 17 nesse momento. Então, para o Eurocode foi implementado o cálculo de elementos 2D. Para a NBR, esse cálculo de elementos 2D já existia na versão 16. Então, para o Eurocode foi implementado. Para o caso de fissuras, análise de fissuras de elementos 2D, na versão 17 foi implementado essa função para o Eurocode, e na NBR essa função já existia desde a versão 16. Então vocês percebam que a NBR acabou que ela estava à frente do Eurocode até a versão 16. Então ela tinha mais desenvolvimentos em relação ao Eurocode até, tá? Mas a gente tem agora algumas novidades só para o Eurocode. Então, para o Eurocode, na versão 17, entrou as flechas dependentes de norma. O que seria isso? Basicamente, cálculo de flecha diferida, flecha de longo prazo para elementos 2D. Isso é algo que vai ser implementado para a NBR também, em um dos próximos desenvolvimentos. E o cálculo de punção também entrou na versão 17 para o Eurocode. Também é algo que a gente pretende desenvolver aí para a NBR. Bem, agora vamos falar sobre a versão 17.1 e seus melhoramentos. Então, na versão 17.1 a gente tem uma nova representação gráfica para o cálculo, de seções transversais, tá? É algo que foi implementado para o Eurocode agora, mas a NBR já tinha isso anteriormente.
e novas legendas de resultados para elementos 2D. Essas novas legendas funcionam tanto para Aerocode como em IBR. E a gente tem algumas modificações localizadas para o Aerocode, como limite da zona de compressão, ou cálculo das limites de tensões segundo o Aerocode e alguns anexos nacionais de alguns países, né? Para a punção, a gente teve um grande desenvolvimento para a versão 17.1, ela deu um salto mesmo em relação ao que ela tinha na versão 17. Então agora a gente tem a consideração de aberturas nas lajes, cálculo da armadura de punção, alguns filtros inteligentes, a saída de resultados são melhores, melhores configurações, melhores otimizações de armadura, tá? Bem, vamos ver mais a fundo essas novidades, essas melhorias aí que ocorreram na versão 17.1. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre as saídas, né? Então, do lado esquerdo a gente tem a saída padrão da versão 17, e na versão 17.1 a saída nova, né, que está ocorrendo, melhoramentos gráficos basicamente. Embaixo a gente tem a saída da seção transversal, num cálculo de seção transversal, né, onde você pode ver bem claro qual é o Z, qual é o D que está sendo calculado nessa seção de concreto, está sendo utilizado nessa seção de concreto. Esse tipo de visualização você tem tanto na NBR como no Aerocode, então essa foi uma das melhorias. Aí falando só do Aerocode, para lá elementos 2D, o Aerocode tem uma saída chamada armadura fornecida, né? Que é uma armadura que leva em consideração as bitolas. Então, na versão 17, isso é apresentado em área de aço, né? Só que para a versão 17.1, agora isso foi modificado para bitola e espaçamento. Então, a gente pode ver, por exemplo, nessa área laranja, a gente precisaria um feed 12 a cada 10, e na área verde, feed 8 a cada 10, e na área azul, a gente não precisaria de armadura. Então, essa é uma evolução para o Aerocode que a gente também pretende colocar para a NBR, isso é um melhoramento gráfico de saída. E aqui, essa nova legenda funciona tanto para a NBR ou Aerocode, porque a gente também já tem o cálculo de fissuras, né? Então, isso é para o cálculo de fissura. Antes, o cálculo, a unidade, o fator de verificação das fissuras, né, mostrando aonde que estava ocorrendo a fissura, ele seguia também um padrão de várias numerações, né, que não deixava claro para o usuário a situação real do que está ocorrendo. Isso foi modificado agora. A gente tem um padrão de apenas 3 cores, mostrando cinza não tenho fissura e a área verde eu tenho fissura, né? É um padrão similar ao que a gente encontra em elementos de barra. Então, você fazendo o cálculo de fissuras para NBR na versão 17.1, você vai ter uma saída padrão desse tipo. Mas também nada te impede de voltar para a saída anterior, uma escala de cores maior, tá? Falando agora sobre punção no Aerocode, que é um cálculo que evoluiu bastante e está bem interessante. Então, na versão 17, a gente não tinha a consideração de aberturas. Então, se você tinha uma abertura próximo ao ponto de punção, a gente não tinha como fazer essa consideração. Só que aí na versão 17.1 agora, a gente tem essa consideração. Então, quando a gente tem um ponto de punção e está próximo à abertura, ele faz a definição do centro do ponto de punção às extremidades da abertura, né? E considerar aquele perímetro ali como um perímetro que não pode ser analisado. E segue exatamente o que é definido pelo Aerocode. Tá? Outro melhoramento é que na versão 17, quando você tinha um ponto de punção, por exemplo, esse daí, e você tinha necessidade de colocar armadura, ele, em vez de te mostrar a armadura, em fornecer essa armadura, ele te dava só um aviso que você estaria naquela região acima da resistência limite, né? Dando o fator de verificação 1.01, como nesse caso. Né? Na versão 17.1, agora ele fornece a armadura, né, necessária naquele perímetro crítico, né? E fora isso, no próximo melhoramento que a gente vai ver, ó,
Na versão 17 ele só analisava o primeiro perímetro crítico, né? E agora não, ele joga a armadura do primeiro perímetro crítico e analisa também os próximos perímetros críticos necessários. Então ele analisa todos os perímetros críticos da punção. Também houve uns filtros inteligentes foram adicionados. Por exemplo, nessa situação, na versão 17 do CIA, você tem na periferia elementos, pilares que estão apoiando vigas. Então a gente não tem necessidade da verificação de pulsão nesse caso. Mas na versão 17 ele mostrava o simbologia de erro, né, que é o trace, simbologia que não dá para calcular nesses pontos. Na versão 17.1 isso foi melhorado. E agora ele realmente verifica só os elementos que são necessários à punção. Tá? Também teve uma melhoria da saída de resultados. Essa aqui é a saída da versão 17. E na versão 17.1 a gente tem uma saída bem mais visualmente de maior qualidade. E também uma saída que mostra muito mais informações, erros, avisos. Então foi bem melhorado isso daí. E nas configurações de punção também foram adicionadas várias imagens nas configurações para que você saiba exatamente o que você está modificando nas configurações padrões. Então, foi melhorado as descrições dessas configurações. Bem, e agora a gente finaliza essa parte de concreto e vamos falar um pouquinho sobre o que foi feito para o BIM. Então, o grande melhoramento que ocorreu do CIA 17 para o 17.1 é o link com o Revit. Não sei se todos estão cientes, mas o CIA tem um plugin que é o link direto entre o Revit e o CIA. E no caso da versão 17.1 a gente teve um melhoramento desse link, aonde agora na versão 17.1 a gente suporta os últimos pacotes do Revit, que é o 18.1 e o 18.2. O mapeamento, aquela tela inicial foi traduzida em vários idiomas e também vai ser traduzido para português, mas por enquanto estão só os idiomas principais do software. Tem também suporte a decks metálicos e lajes mistas. Suporte à informação de vigas mistas, por exemplo, quantidade de stud bolts ou valor da contraflecha. Tem suporte a joists. Joists são vigas treliçadas metálicas, né, para quem nunca viu uma joist. Melhoramento do mapeamento do material. Também ele tem um suporte às vigas Slim Floor. Essas vigas são bem comuns lá na Europa. E várias correções e melhoramentos. Então agora a gente vai ver a exportação, né, de um modelo Revit para o SimGenie. Então a gente tem atrás um modelo que é um modelo de estrutura mista. Você vê na parte superior aqui algumas joists, aqui embaixo vigas metálicas com steel decks. E todas essas informações estão sendo repassadas para o SimGenie. Aí já está na tela inicial do SimGenie. Você vai ver que ele já transporta a estrutura já com toda a continuidade da estrutura. Você pode ver as vigas, no caso aqui o steel deck, que está sendo utilizado no Revit, ele é trazido, né, o formato do steel deck é trazido para o SimGenie. As joists são transformadas em joists virtuais, que é o processo que o CIA usa para cálculo dessas joists através. Foi um desenvolvimento feito lá para os Estados Unidos, implementado dentro do CIA. E agora a gente vai ver o contrário, né? Trazer um modelo do SimEngineer para dentro do Revit, né? Então você pode atualizar um modelo já existente dentro do Revit com o SimEngineer ou trazer realmente um modelo totalmente novo do SimEngineer para dentro do Revit. Serão trazidas várias informações como quantidade de estudos, esforços, ou as seções transversais que estão sendo utilizadas, tudo isso vai ser trazido para dentro do Revit. E se aparecer, por exemplo, algum problema na transferência, ele vai te dar um aviso
que vai aparecer daqui a pouco no vídeo, te dá um aviso e você faz a sua seleção. Tá? Então ele está trazendo todas essas informações do SIA para dentro do Revit. E agora a gente vai ver um pouco das informações que foram trazidas. Também você pode ver que ele traz todo o modelo já com a continuidade, né? Então vamos ver os pavimentos, informações que foram trazidas. Então, por exemplo, esse é o pavimento térreo, ou o primeiro pavimento da estrutura, né? Vai ser mostrado todas as informações trazidas, então a gente tem força, quantidade de stud bolts, seções transversais que foram trazidas do CIA, então ele traz informações tanto de geometria como também informações de cálculo. E agora a gente vai ver a cobertura, e na cobertura que é feita através de joists, né? Então o CIA também vai informar para o Revit todas as joists que foram dimensionadas lá no SimGNI. O Revit vai ter essa biblioteca dessas joists, né? Isso é um padrão americano, pois essas joists têm esse catálogo americano dentro do CIA. Né? E agora a gente vai ver a estrutura 3D. Então essa é a estrutura 3D que foi trazida do CIA para dentro do Revit. E também você tem dentro do Revit as informações de qual foi a laje mista ou qual foi o perfil, o steel deck utilizado, por exemplo, para cobertura. Né? Bem, a gente falou de BIM, agora a gente vai falar um pouco sobre as cargas. Então, como eu falei lá no início, um elemento do SimGNI que teve sua importância elevada bastante na versão 17 foram os painéis de carga. Então, esse painel de carga tinha a distribuição tipo padrão e a distribuição tipo MEF, que é basicamente uma distribuição de elementos finitos, né, nesse painel. A melhor distribuição que existia era na MEF, pois você podia indicar sentidos de distribuição e tudo mais. Só que essa distribuição MEF fazia o quê? Ele gerava uma malha de elementos finitos em cima desse painel. Então, se você tinha um monte de painel, algo muito complexo, você tinha um processamento mais lento, né? E agora não. Na versão 17 foi introduzido o sistema de áreas de influência. Então, quem tem a versão 17 e ainda não usou o painel de carga, eu recomendo vocês darem uma olhada, utilizarem, porque ele está muito bom mesmo. E ele está basicamente substituindo aquele gerador de plano que existia nas cargas, na geração de cargas do CIA. Então, os destaques, né, dos painéis de carga com área de influência reduz a quantidade de cargas geradas, porque você gera basicamente essa laje fictícia e joga todas as cargas nela, né, e pode fazer até o diafragma rígido através dela. Os resultados são confiáveis porque você pode fazer manualmente os cálculos das áreas de influência, você vai obter um resultado igual ao do CIA. E outra importante função é que, ao lançar o painel de carga em cima das vigas, automaticamente o CIA vai te mostrar as áreas de influência em cima do painel de carga. Então você não precisa entrar em uma outra tela para ver como que ele está distribuindo. Automaticamente, na visualização da área de trabalho do CIA, você já vê as áreas de influência que ele está determinando. E a grande novidade para o SimGNI 17.1 é que agora esses painéis de carga suportam aberturas. Na versão 17 você não poderia botar abertura neles e usar o sistema de área de influência. Agora você pode usar abertura, né, colocar aberturas, e ele faz essa distribuição por área de influência, que é importante, pois qualquer laje, basicamente, em um projeto vai ter uma abertura. Né? Bem, outro melhoramento que ocorreu na parte de cargas é a questão de redução de sobrecarga. Essa redução de sobrecarga é aplicada muito em relação à norma americana. Então, qual é a ideia dessa redução de sobrecarga? É que se a gente tem um pano de laje muito grande, a possibilidade da sobrecarga estar atuando nesse pano de laje ao mesmo tempo, né, gerando um grande valor de carga, é muito baixo. A sobrecarga a tendência da sobrecarga em
uma laje muito grande é que ela não esteja em todo o pano de laje ao mesmo tempo. Então, a norma americana, a SCE 07, utiliza o conceito de área de influências com essa redução de sobrecarga. Então, é específico para a norma IBC dentro do CIA e é muito importante para prédios de múltiplos pavimentos, né? E para o CINGENI, o foco dessa redução de carga é para estrutura mista. Então, o SCE, essa questão da redução está no capítulo 4.7 e 4.8. Isso vai gerar reduções de 40% a 50% da carga original, então imaginem o quanto de economia essa funcionalidade pode gerar. E o cálculo basicamente é feito pela formulação abaixo, onde a gente tem a carga original, carga reduzida, e aqui a gente tem uma sequência de fatores, por exemplo, o fator K depende se é viga, se é pilar de canto, e a AT é a área de influência, né? Então, imaginem que o quão problemático é você obter esse resultado sem o auxílio de um software, né? Por exemplo, a viga superior ali, a viga de extremidade, tem toda essa área de influência. A viga intermediária tem toda essa área de influência. O pilar de canto tem essa área de influência, esse pilar de do meio aqui vai ter essa área de influência, o pilar interno essa outra área de influência. Então, basicamente, nesse cálculo, cada elemento da tua estrutura vai ter um valor de carga reduzida diferente. Então, realmente é necessário um poder computacional aí para poder utilizar esses capítulos aí do SCE 07. Então, em relação ainda sobre a redução de sobrecarga, então a redução de sobrecarga é automática, né, para todas as vigas e pilares. Os resultados podem ser visualizados graficamente, então você tem as áreas de influências lá todas determinadas. Também inclui tolerâncias para excentricidades, que é importante para modelos mais complexos, né? Você tem uma certa excentricidade entre elementos. O cálculo é bem robusto, né? Então, esse cálculo de área de influência para painéis de carga não é só para, de forma geral, estou falando, tá? Não é só para elementos retilíneos, uma estrutura bem comportada, não. O algoritmo implementado é um algoritmo complexo que vai poder fazer o cálculo da área de influência de basicamente qualquer tipo de configuração, né? Aqui embaixo a gente tem mais ou menos um exemplo de benchmark, né, de como é que é o funcionamento. E fora isso, ele sempre está usando a carga real, porque mesmo que você tenha um painel de carga bem extenso, por exemplo, aqui atuando em todas essas vigas, se a carga está atuando só em uma parte das vigas, ele vai distribuir essa carga só nas vigas que estão relacionadas a essa carga. Ele não vai gerar cargas menores para essas vigas que não estão carregadas, tá? Então, ele realmente usa a carga que você lançar, é a que vai ser distribuída, independente do tamanho, mesmo que seja diferente do tamanho do painel de carga, tá? Então, agora a gente vai falar um pouco aí sobre os usos, os melhoramentos de uso ou usabilidade para a versão 17.1. Então, essa é uma novidade que foi implementada aí na versão 17.1. Antes, quando você tinha uma estrutura, você calculou a estrutura inteira e, de repente, você quer apenas fazer uma mudança simples da sua estrutura. Por exemplo, trocar um perfil para um perfil um pouco menor, ou apenas deslocar o elemento um pouquinho para o lado ou para o outro, ou apenas o deslocamento de um nó simples, né? Então, ao fazer isso nas versões anteriores do CIA, você não tinha jeito, você tinha que recalcular a estrutura. Só que agora, na versão 17.1, a gente tem um novo botão chamado bloquear resultados, né? Ou bloqueio de resultados, fica aqui na parte de baixo da tela. Então, ao clicar nesse botão, mesmo que você faça modificações na sua estrutura, ele vai manter o resultado para você, tá? Então, você vai continuar podendo ver os resultados, continuar a poder ver as verificações,
ver as tabelas, ver as imagens, tudo isso sem precisar recalcular o modelo. Mas vocês podem se preocupar, mas se eu fizer isso, esquecer que eu fiz isso e poder fazer alguma besteira no meu projeto, né? Não tem problema, pois é bem visível a informação que os teus resultados estão desatualizados, né? Você vai ter a tela basicamente de trabalho toda rodeada por essa pontilhado vermelho. Você vai ter também essa exclamação vermelha aqui, que é a mesma exclamação vermelha que mostra que, por exemplo, o relatório de cálculo, tua memória de cálculo está desatualizada. Então ele te mostra claramente que você está com o teu resultado bloqueado, porque fica vermelho aqui embaixo, e também ele mostra em vermelho aqui a tela, a área de trabalho, que o resultado está desatualizado. Então, dessa maneira, você pode fazer pequenas alterações no seu modelo e continuar trabalhando até o momento que você achar melhor fazer o recálculo da estrutura, né? Outra novidade para a versão 17.1 é que quem entrar aí na geração inicial do projeto, né, aquela tela de dados básicos do projeto, que é a primeira tela que aparece na hora que você vai gerar um projeto novo, você vai verificar que vai existir uma nova aba, que é a aba de definição de unidades. Essa aba foi inserida no software para que a gente, por causa da internacionalização do software, né, do SciEngineer. Então agora, você que é usuário do CIA e tem que fazer um projeto em imperial ou um projeto em formato métrico, né, você pode trocar isso de forma muito fácil através dos dados do projeto. Então você está fazendo um projeto, entra nos dados do projeto, né, ao lado dos dados básicos, entra nessa aba de definição de unidade e pode alterar facilmente de um formato para o outro, né? Ou, se quiser também, além de trocar de um formato para o outro, de métrico para imperial, você também pode fazer configurações de unidades nessa tela, né? Mas claro que aquelas configurações de unidades que existe na tela da área de trabalho do CIA também continua existindo. Então, você tem essas duas possibilidades de alteração das unidades, ou nos dados do projeto, ou na tela do CIA, e aqui você tem ainda a funcionalidade de trocar o formato de um para o outro. Tá? Bem, com essa última informação, vamos dar um resumo de tudo que foi desenvolvido aí na versão 17.1. Então, para concreto, a gente tem melhores legendas, a gente tem também melhores gráficos, melhores desenhos para as seções transversais com mais informações, vários melhoramentos para a punção, tornando esse cálculo dentro do SciEngineer, falando do Eurocode, né, um cálculo bem robusto agora, com capacidade de fazer cálculos bem complexos, né? Também a gente tem a parte do BIM, onde a gente teve como grande novidade o link com o Revit, os melhoramentos. Para cargas, os painéis de carga, como eu disse, eles tomaram uma importância muito grande agora na versão 17 e estão com várias funções interessantes. Também a gente teve a redução de sobrecarga. Em relação ao uso, a gente teve agora a gente tem a possibilidade de bloquear os resultados e não perdê-los por pequenas modificações, né? Então você pode ir otimizando sua estrutura e a hora que otimizar tudo e vendo os resultados, no caso, ao mesmo tempo, você pode depois fazer o recálculo, né? E também tivemos aí a nova aba para fazer as definições das unidades padrões, tá? Então, esse é o resumo de tudo que foi desenvolvido aí para a versão 17.1. A gente tem várias... a gente está fazendo todo um planejamento também de desenvolvimento para as NBRs, a gente quer trazer vários desenvolvimentos novos aí para a versão 18 do CIA. E, desse modo, né, com esse resumo aí de tudo que foi desenvolvido na 17.1, a gente dá finalização ao webinar